Em Salmos 1:6 diz: porque o Eterno conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para iniciar hoje com aspectos teológicos no programa Crer e Ser, Crescer, me surgiu uma pequena interrogação para fazer você que está aí me assistindo pensar. Quando diz aqui que o Eterno conhece o caminho dos justos, porém dos ímpios, aqueles que praticam a impiedade, que praticam maldades, perecerá. Porém, tem outras passagens bíblicas que diz assim: não existe homem completamente justo na terra que faça o bem e que não peque. E aqui diz, porém, o Eterno conhece o caminho dos justos. Em algumas passagens, ao seu ver, não parece que as Escrituras falam muitas vezes de algo contraditório? Você que já foi a fundo na Bíblia, não se questionou sobre isso? Algo contraditório? Porque aqui ele conhece o caminho dos justos. Em outra passagem, que eu não lembro onde está agora, diz que não existe homem justo que não peque e que faça o bem. Bem, então vamos esclarecer esse ponto aqui, muito importante. Quando a gente diz que perante Deus somos justos, é porque somos justificados através da atitude de Cristo naquele madeiro. Quando Cristo padeceu por nós, sofreu lá no madeiro, se penalizou, ele recebeu nossos pecados, ele se fez pecado e nós estamos livres. Nós somos justificados em Cristo, nos tornamos justos nele, não aos nossos próprios olhos, mas justos em Cristo, justificados diante do Pai. Por quê? Porque toda vez que falhamos, erramos, cometemos algum delito, algo que aperta o nosso coração e que você diz assim: ai, mas eu errei, eu falhei, eu estou sentindo um remorso, sentindo uma culpa. Nesse momento que você se dá conta que fez algo que lhe pesou na consciência, nesse momento você pede perdão e é justificado através de Cristo, e ele nos leva limpo diante do Pai, porque ele se tornou pecado no nosso lugar. E toda vez que pecamos e reconhecemos, ele leva o nosso pecado e nos faz justos diante do Pai. Ou seja, somos justos somente em Cristo quando nos arrependemos das faltas e dos delitos. Aqui quando diz que o ímpio perecerá, o ímpio, aquele que comete impiedade, que comete atos delituosos frequentemente e não se sente culpado, este pode estar sendo considerado ímpio, praticando a impiedade. Mas no momento que ele se arrepender, ele também pode ser perdoado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão que não possa ser perdoado. Se o pior pecado que você imagine agora que exista na face da terra não puder ser perdoado por Cristo, foi em vão o sacrifício dele. Ele pode perdoar a pior atrocidade cometida, se a pessoa tem noção de consciência, tem aquela dor profunda no coração do arrependimento. Aí ele passa a ser piedoso. Se arrepende, não é mais ímpio, porque se arrependeu, e é justificado diante do Pai, através de Cristo, porque Cristo, toda vez que nos arrependemos, ele automaticamente nos leva limpos diante do Pai.
Bem, creio que ficou claro. E tem uma outra palavra que eu quero ler, que de alguma forma vai fazer um paralelo com essa e vai fazer a gente entender algumas coisas até a respeito de psicologia. Agora, entramos também em questões psicológicas, não só como teóloga antes, que eu fui essencialmente no aspecto teológico. Agora, se eu entrar no aspecto psicológico também, o Carl Jung, o psiquiatra vienense, ele disse que não se pode entender psicologia sem ler a Bíblia. Essa passagem foi extraída do livro Bíblia e Psique. É um livro que o Jung se aprofunda na Bíblia. Ele não era ateu, era uma pessoa que cria num ser superior, num Criador. E ele disse que para se entender psicologia, precisamos ler a Bíblia. Então eu quero ler uma passagem aqui que nós vamos conciliar aspectos teológicos e psicológicos perfeitamente, mas com outros termos. Romanos 7, capítulo 7, versículo 15. Pois o que faço, não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso eu faço. Parece também incoerente. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, mas a gente pratica coisas porque a lei, a instrução diz o que é correto fazermos, certo? Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Sempre que erramos, o pecado habita no ser humano desde a queda do homem. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o bem, querer fazer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Olha que interessante. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui nós podemos pensar em uma mente consciente e uma mente inconsciente. Por isso que pareceu ao mesmo tempo contraditório. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mente consciente que quer fazer algo e a mente inconsciente acaba fazendo o contrário do que a consciência quer. Aqui nós entramos nos aspectos psicológicos de Freud. Por isso que parece contraditório, mas só parece, porque é uma questão de entendimento. Quando nós temos uma mente inconsciente que carrega uma bagagem do passado, das experiências, das vivências, e que está na nossa memória, armazenadinho, lá guardadinho, e pronto, muitas vezes, para emergir. E muitas vezes aquilo que emerge da nossa mente inconsciente, emerge sem o nosso controle. Já aconteceu com você de você ficar muito irado, muito brabo, sem querer ficar brabo, querendo se conter, mas algum fato lhe ativou uma memória inconsciente que fez você ficar brabo, agir impulsivamente e explodir, brigar com alguém que não tinha nada a ver com o pato, como se diz. Pagou por outra coisa. Pagou o pato de outra pessoa que me fez o mal, eu fui e desloquei aquela emoção para uma outra que não tinha nada a ver. Acontece com todos nós. Já deve ter acontecido com você. Pois é, esse mal armazenado na nossa memória inconsciente clama muitas vezes para vir à tona e repetir aquilo que ficou armazenado através de um estímulo que vem externamente, do dia a dia, um acontecimento
que desencadeia, é um gatilho para aquela memória inconsciente e você reage como se estivesse revivendo aquela situação que passou. Isso é um exemplo da palavra que foi lida há pouco em Romanos 7, do apóstolo Paulo. O que ele não quer fazer, não quer mostrar ira, acaba mostrando. E a tranquilidade que se quer muitas vezes mostrar, não se consegue. Parece contraditório, mas não é. Agora fica mais claro, porque você vê que nem sempre que você se determinar conscientemente a pensar algo, a agir de determinada forma e ter uma emoção equilibrada e coerente, nem sempre você vai conseguir, mesmo querendo conscientemente. Nem sempre você vai conseguir. Por quê? Porque a memória inconsciente tem fatos, experiências, tem o seu script de vida armazenado, guardadinho lá no mais profundo. Deu para compreender essa palavra? E aqui quando fala em lei, em instrução, a lei, instrução, é uma palavra que em hebraico significa Torá, que foram os 5 primeiros livros escritos na Bíblia, que tem toda a lei, toda a instrução que era para o povo israelita seguir, incluindo os 10 mandamentos dados por Moisés, que o Criador escreveu para Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos. Lá tem relato de o homem que quer manter um comportamento em santidade, quer conscientemente, mas nem sempre consegue. Eu quero, mas não consigo. O que eu não quero, eu faço. O que eu quero, eu não faço. É simples, não é contraditório, somos nós, mente consciente e inconsciente. É claro que aqui não fala em mente consciente e inconsciente, mas psicologicamente falando, deu para interpretar à luz da psicologia pela Bíblia. Como disse Jung, não se pode entender psicologia sem ler a Bíblia. Tudo que o mestre Freud, que criou os mecanismos de defesa e de ego, superego, consciente e inconsciente, ele foi assim, tremendo e perfeito, essa teoria lançada. Ela é bíblica. Ela é bíblica com outros termos. A lei, a Torá, nada mais é que representa o quê? O nosso superego. A lei que nós temos que seguir, que é o nosso centro de censura, que diz: isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. É a lei. E quando a gente segue pela lei, a lei é boa, mas nem sempre a gente cumpre essa lei movida por uma convicção verdadeira interna, porque a gente cumpre forçadamente. Parece que é pesado o fardo, parece que é obrigatório cumprir aquilo que é correto. Aí essa está a diferença de antes de Cristo, quando foi estipulada a lei, e com Cristo. Cristo trouxe já a lei, a instrução, a noção de consciência, de coerência no coração dele. Ele já mostrou para nós o que é correto, o que é um exemplo de bom caráter. Quem se doa, se entrega a Cristo, crê no sacrifício que ele fez. Creia no sacrifício que ele fez por ti, no perdão dos pecados. Quem aceita ele de coração, reconhece a pessoa perfeita que ele foi, o único perfeito na face da terra, já tem a lei conscientemente dentro de si e cumpre essa lei, essa instrução de uma forma mais leve, por consciência de fazer o bem e consciência que eu tenho de me colocar no lugar do outro, coisa que antes
de Cristo pisar nessa terra, as pessoas faziam forçadamente, de medo da punição. Sabe aquela pessoa que vai ser pega num delito e ela se retrai e é impedida de praticar o delito por medo da punição? Por medo da cobrança, por medo da penitência, né? Penitenciária, medo de ser pego? Pois é, isso não é um cumprimento correto, consciente, mas é baseado no medo da punição. É baseado no medo de ser pego. Ainda não há limpeza interior lá dentro, que só Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, realiza em nós. Por isso Ele é o Deus conosco. Ele realiza essa consciência em nós e nós passamos a agir corretamente, mais guiado conscientemente pelo que queremos, tendo Cristo no coração. E ainda assim, essa passagem de Romanos 7 que eu li é do Novo Testamento, da Nova Aliança, quando Cristo já tinha vindo. Ainda assim o apóstolo fala que o que ele acabava fazendo, que ele não queria, era o pecado que habitava nele. Nada mais, nada menos do que as experiências gravadas na memória, o script de vida que se viveu muitas vezes com um pai tirano, um pai crítico. Se um pai crítico pode gerar uma criança rebelde. E a criança rebelde vai ser transgressora, vai querer teimar em fazer o oposto. Já está criando comportamentos fora da instrução, melhor desde criança. E aquilo começa a habitar na consciência, na memória dessa criança e vem à tona na fase adulta. E nós falhamos diariamente. A diferença é que quando temos a Cristo, automaticamente já estamos falhando e já estamos nos arrependendo. É incrível, mas isso é automático em nós, esse arrependimento. Se você tem a Cristo no seu coração, se Ele habita em você, pela fé e pelo amadurecimento através do conhecimento da palavra. Porque o conhecimento da palavra, a leitura dela, faz você esmiuçar, refletir, compreender, entender e desmistificar quando algo parece incoerente, mas que não é, porque a Bíblia ela é perfeita. Mesmo sendo escrita por homens, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E sendo inspirada em momentos em que o Espírito Santo tomou aquela pessoa para ela escrever, ela se torna perfeita. Outros pontos importantes que devemos abordar é que se você identificar outras incoerências que parecem aparentemente incoerências, para observar em que contexto na Bíblia está sendo escrito aquilo. Em que momento? Antiga aliança? Nova aliança? Porque a Bíblia ela foi escrita naquele momento, para aquele momento. Quando revela algo de futuro, ela fala no modo futuro. Quando fala algo que já ocorreu, fala passado. Mas normalmente ela fala presente, porque Ele é o mesmo. Ontem, hoje, sempre e eternamente. Creia. Por isso o nome do nosso programa, Crer e Ser. Crendo pela fé e sendo o nosso ser, vamos ter o ser. Já leu aquele livro do Erich Fromm, Ter ou Ser? Vamos unir, vamos ter o ser dentro de nós? O ser, a essência, o self, exemplo de self, de coerência, é Cristo. Nós temos ainda essa incoerência que eu falei do Romanos 7. Mas quando tivermos um self, um eu mesmo, uma essência, um ser integrado em Cristo e em equilíbrio,
teremos um self equilibrado e faremos aquilo que queremos. E aquilo que não queremos, os impulsos que queremos vencer, vamos conseguir vencer. Quando tivermos esse self evoluído, você vai conseguir vencer. Para isso você necessita da leitura, da reflexão na Bíblia. E sempre daquele método socrático, do filósofo Sócrates, que dizia, conhece-te a ti mesmo. E sabe qual é o método socrático? A arte da pergunta, será que eu estou fazendo correto? Será isso? Mas será aquilo? Vamos mais a fundo, vamos compreender? Faça isso. Crer e ser. E você vai crescer. E até um próximo programa. Crescer! Gramado é inesquecível. Inesquecível pela natureza deslumbrante da serra e também pelo movimento da cidade. Pelo colorido das hortênsias, araucárias e pinheiros. Pelas ruas floridas, lojas dos mais diferentes estilos e restaurantes dos mais diversos paladares. Pelos mais de 6 milhões de visitantes que a cidade recebe por ano e os mais de 900 estabelecimentos comerciais que encanta cada um deles. Gramado é linda pelo clima e sua localização no coração da Serra Gaúcha. Pelo frio, pelas cobertas, casacos e o aconchego do inverno. Mas também pelo sol, pelo clima ameno, pelo verde e os seus incríveis lagos. Por esse encantamento que desperta e faz cada um se sentir especial. Gramado é linda pelo contraponto entre o antigo, moderno e a inspiração europeia. Pelo seu interior, que mantém as tradições das colonizações alemã, italiana e portuguesa, representadas nos 6 roteiros de agroturismo. Pela beleza da paisagem urbana e os principais pontos da cidade, que são mostrados nas 3 linhas turísticas oficiais. Gramado é linda pelo charme e o conforto dos mais de 170 hotéis e pousadas da cidade. Pela sua organização e segurança, pelo reconhecimento da melhor infraestrutura turística do Rio Grande do Sul. Tudo isso aliado à excelência no atendimento e hospitalidade, que valoriza e posiciona a cidade no topo dos melhores destinos do Brasil. Gramado é emoção e diversão. E também negócios e oportunidades. São mais de 370 eventos que acontecem durante o ano inteiro, como feiras e congressos de diversas áreas. Para recebê-los, a cidade conta com 3 grandes centros de eventos e 16 hotéis com estrutura completa. Além do turismo de negócios, Gramado é reconhecida mundialmente pelos grandiosos eventos de entretenimento, cultura e lazer. O brilho e o glamour do Festival de Cinema de Gramado. A música de excelente qualidade e a elegância do Gramado in Concert. A emoção e a magia do Natal Luz. A doçura e a religiosidade da Páscoa em Gramado. A tradição da Festa da Colônia. O charme e a diversidade do Festival de Gastronomia, entre muitos outros eventos que a cidade promove em todas as estações. Gramado é especial para uma viagem romântica, uma comemoração a 2 para a lua de mel.
Um destino perfeito para celebrar a vida. É especial também para uma viagem com os amigos, com a família, para um final de semana estendido ou para férias prolongadas. Uma cidade vibrante e aconchegante ao mesmo tempo, que faz cada visitante se sentir em casa. São mais de 175 restaurantes de alta gastronomia, dos pratos típicos aos mais sofisticados. Restaurantes tradicionais, contemporâneos e regionais. Do fondue ao café colonial, das galeterias às churrascarias. E, é claro, o famoso chocolate, com suas lojas e fábricas que oferecem das trufas ao delicioso chocolate quente. Todos eles grandes símbolos da cidade. Gramado é dia e noite. É o friozinho da noite na serra. A tranquilidade da natureza. E a diversão dos atrativos locais. Aventura, contemplação, história e cultura estão vivos nos museus, parques e nas mais de 50 atrações turísticas da cidade. Gramado é charmosa o ano inteiro e é o conjunto de tantas qualidades que faz a cidade ser reconhecida como um dos melhores destinos turísticos do Brasil. Tudo isso faz Gramado ser inesquecível.